É necessário, agora nessa análise da reunião secreta, que algumas coisas sejam colocadas em evidência para que a gente consiga entender. Eu vou fazer um convite àqueles que estão apoiando o canal, né? Os que estão trazendo bagunça, ofensa e insinuações estão sendo banidos do canal, né? Não estamos aqui para convencer ninguém a nada. Estamos aqui para debater algo nosso, no nosso canal, entre nós que nos interessamos por isso. Vamos cometer muitos erros, mas insinuações, esse povo da CCB, que gosta de fazer igual ao tempo de Cristo, ficar jogando pegadinha, acusação, ironia, isso guardem para vocês lá na congregação. Aqui não é lugar disso, aqui é lugar de debate, de questionamento, de respeito. A pessoa às vezes diverge da gente, mas com respeito. Não tentem pregar doutrinas contrárias à nossa aqui no nosso canal, que não vai funcionar. Vocês podem fazer 1 milhão de canal contra a gente. Aqui nós vamos viver das nossas convicções, baseado em pesquisas, e toda pesquisa e trabalho ele envolve erros, acertos, até se chegar no melhor possível. Ainda assim podemos melhorar. E isso não gera em nós culpa nem medo de Deus. Eu convido vocês, a partir dessa semana, a prestarem mais atenção, e se houver disposição de vocês, de a gente fazer um trabalho de continuação um pouco mais aprofundado ainda, tá? Porque nós temos que entender que o tema relacionado aqui não é a maçonaria, mas é a congregação. E nós vamos então investigar um passado um pouco distante essa semana, para vocês entenderem mais ainda, e vocês vão ficar decepcionados com a conclusão. É o que eu acho. Pode ser que vocês não achem. É que na reforma nós temos divergências respeitosas. Bom, nós passamos pela arquitetura, passamos pelos sinais, nós vamos falar hoje sobre reunião, e amanhã nós vamos falar sobre irmandade, tá? E aí nós vamos começar a investigar o que é a CCB, as suas raízes, não da presbiteriana, mas mais para trás, para a gente entender por que a CCB, o mundo e o povo é como é. E a gente fazer uma associação sempre com um sistema de maçonaria plagiado, e acredito eu que nos sentiremos os mais idiotas e palhaços na mão de pessoas espertas. Eu tô com essa impressão. Então, o que é uma reunião secreta? O que é uma seita secreta? Seita secreta, pessoal, é uma seita que ninguém sabe que existe, ela é secreta. Não é o caso da congregação. A congregação não é uma seita secreta. A congregação é uma seita ou igreja, ela é uma seita porque ela saiu da presbiteriana, ela não é uma igreja pura original. A única igreja no cristianismo, né, ou no mundo cristão, que saiu da raiz no sentido Bíblia, né, dessa Bíblia que a igreja usa, é o catolicismo, é a igreja católica. Aí nós tivemos Martinho Lutero e tivemos João Calvino, entre outros, que fizeram um trabalho de movimento de reforma protestante, que é o objeto do nosso estudo essa semana. E por que ele é objeto do estudo? Você vai falar de maçonaria, por que vamos falar de João Calvino e Lutero? Porque João Calvino e Lutero foram impulsionados pela maçonaria, com objetivos próprios da época. E quando a gente entender o que Lutero e João Calvino fez, a gente vai entender melhor o nosso dia de hoje. Para que a gente de fato entenda a que prestamos dentro da congregação. Qual é o nosso papel? Então, a seita secreta é quando você tem uma seita que ninguém sabe que existe. Vou dar um exemplo. Esquadrão da Morte. O Esquadrão da Morte é um grupo, ninguém sabe. A gente tem indícios, né? Mas não sabe quem são. Aonde está? Aonde se reúne? Isso é uma seita secreta. Não é uma seita secreta, é uma organização secreta. Um grupo, né? Uma milícia,
uma formação de quadrilha, uma organização criminosa, enfim, tem várias diferenciais no direito penal. Nós temos então a seita secreta, vai para vocês entenderem. Nós temos a seita pública. No conceito, a palavra seita não seria o correto. Juridicamente é associação religiosa. Mas no conceito do estudo bíblico, da teologia, a gente chama de seita, porque seita é um movimento de dissidência de uma igreja matriz, de uma igreja original. A igreja presbiteriana, ela é uma igreja raiz, fundada João Calvino, teve mais uns nomes aí que depois nós vamos analisar, mas a igreja presbiteriana surgiu na Escócia no tempo de João Calvino, que quando Martinho Lutero pregou as 95 teses no castelo, acho que é Wittenberg que fala, eu vou corrigir depois. Quando Martinho Lutero estava pregando as 95 teses, João Calvino parece que estava nascendo, ou tinha 10 anos, era criança. Mas João Calvino, depois, quando adulto, se tornou apreciador, amigo, e trabalhou junto com Lutero. Só que enquanto Lutero foi para a Alemanha, trabalhando na sua reforma na Alemanha, João Calvino, que é o calvinismo, né? Ele foi para Genebra, Suíça. E lá aconteceu uma coisa, gente, que é necessário a gente estudar. Aqui se trata de libertação plena. Não adianta se operar o coração e deixar o pulmão com um furo, vazando água. Não adianta se operar o corpo inteiro de uma pessoa e deixar o rim com uma pedra dentro do rim. Você tem que fazer um trabalho completo se você quer cura. E nós vamos lá em Genebra, na Escócia, em 1500 e pouco, antes da Revolução Francesa, e entender o que aconteceu ali, e vocês vão visualizar a congregação, acredite se quiser. Em tudo. Nós estamos vivendo um tempo igual aos anos de 1500 para 1600, do tempo de João Calvino, de uma igreja matriz presbiteriana. Nós somos seitados da presbiteriana. E aí houve um coquetel de religiões, metodista e outras mais, que misturou tudo. Mas nós somos uma igreja e temos um comportamento de acordo com a raiz. É que nem as dissidências de hoje. Você pode ver, eles montam uma dissidência da congregação, o púlpito é igual, a cor é igual, o sistema é igual, os objetivos são até melhores, mas muitas vezes uma dissidência acaba ficando pior que a raiz. Então a gente tem que entender que a congregação é uma seita partida da presbiteriana, ok? Bom, isso é seita pública e seita secreta. E aí nós temos as reuniões. A igreja, ela tem reuniões, assembleias. Então nós temos a reunião, que é a diretoria ou a presidência da igreja tomando suas decisões, mas é uma reunião oficial de tomada de decisão, aonde as pessoas todas da associação podem participar, mas não pode votar. Na reunião do ministério, teoricamente falando, porque a igreja é uma associação religiosa. Então todos são registrados, todos que participam da igreja, e nas decisões eles assistem, porque aqueles ministros foram impostados pelo povo, eles representam o povo. Isso é uma igreja. E nós temos a associação, que é a igreja, e temos as assembleias. A assembleia é onde todos votam. Isso é uma associação religiosa. Então veja, a maçonaria fala, porque também estou aprendendo muita coisa, eu estou aprendendo fazendo esse seriado. Mas eu quero falar sobre um assunto, eu consulto um mestre maçom, ele me diz, como é que é isso? É assim, ok. Aí eu entendo e faço essa filtragem. Então você vê que na maçonaria as pessoas pensam que a maçonaria é uma seita secreta, mas a maçonaria não é uma seita secreta. Todo mundo sabe que onde é uma loja maçônica. Ela é uma associação
Associação, hein? Ela não é nem igreja, não é igreja maçônica, é uma associação de pessoas que estão estudando. Não estão ali para fazer culto. Aí eu até perguntei para o mestre maçônico, tem culto no 33º grau? Eu falei, não, é que nem você estivesse numa faculdade, você faz o primeiro ano, o segundo, o terceiro, o quarto. Você não tem como no primeiro ano do primeiro grau assistir uma aula de 8ª série. Embora de 8ª série pode ser de primeiro ano. Uma pessoa de 8ª série de primeiro grau não tem condições de assistir uma matéria de direito, pulando intermediário. Um aluno de primeiro ano de direito, ele não consegue acompanhar uma aula de 4º ano de direito. Um aluno do 5º ano de direito não consegue acompanhar um debate jurídico de um advogado aprovado na Ordem dos Advogados com várias ações. Isso é normal. Isso são o quê? Graus de evolução cultural, acadêmica, intelectual. Então você vai evoluindo. E isso existe. E isso não é secreto. É níveis de evolução de estudo. Isso não é secreto. E todos os membros podem participar das decisões, votar, perguntar, são membros registrados. E aí tem o assunto da irmandade, que eu vou falar amanhã. Amanhã o assunto é irmandade. Que jogaram esse nome irmandade pra gente se sentir irmandade. Tá? Então, não é uma reunião secreta. A reunião tá ali, as pessoas... Se uma pessoa quiser participar e ver e ficar quieto, é possível até que ele assista. Mas não é o de praxe, porque eles estão fazendo estudos. Por exemplo, nós temos um rito escocês, que é o rito escocês 33 graus. Nós temos um rito que chama Mizraim, né, que é do Antigo Egito, do Egito, inclusive. É uma outra escola que tem no planeta. Poucas escolas. 98 graus. Para você entender o Antigo Egito, são 98 graus. É como se cada grau fosse um ano de estudo. Você tem também o Mênfis, 7 graus. E nós temos a CCB, que são 3 graus. E isso não é secreto. Tá? Então tem que desmistificar, porque nós aprendemos a chamar a maçonaria de seita secreta. Tá? Então, no tópico da congregação, fala que os irmãos de ministério não podem participar de seita secreta. Sim, claro, mas a maçonaria é secreta? A maçonaria é pública. E a pessoa que é maçom, ele pode, hoje, nos dias de hoje, ele pode dizer que ele é maçom. O que ele não deve trazer são o quê? Os ensinamentos que tem lá dentro para fora. Não é que são altamente sigilosos, mas é o quê? É um sistema de conhecimento, de estudos, mas tem um sistema que tem de trabalho interno, que a gente fala sigiloso e discreto, até porque na internet tem tudo também, mas de discrição, por quê? Para fortalecer os irmãos da Irmandade lá. Eu estou falando aquilo que convém em relação à CCB, tá, gente? Quem quiser conhecer a maçonaria, vá. Eu não estou dizendo para ir nem para não ir, mas eu estou querendo aprender para não falar bobagem. Então, a maçonaria é uma seita, não, perdão, é uma organização discreta e não secreta. E no tópico da congregação fala, não podemos participar de seitas secretas. Eu pergunto, a maçonaria é secreta? Não é secreta. Então, o que eles fizeram? Eles brincaram com a gente, falaram isso como se a maçonaria fosse secreta. E é por isso que tem irmãos de ministério na maçonaria. Tem. E a gente não está aqui para investigar quem é. Não adianta falar, você tem que provar quem é. Não tem que provar quem é. Eu estou dizendo para vocês tirarem o quê? Indícios. Nós temos grandes indícios que tem. Por quê? Porque faz parte do seriado. A gente quer saber. Uma das maiores dúvidas do povo da congregação é sobre a maçonaria. Tanto é que eu vou tentar trazer um grão-mestre para fazer uma entrevista. Eu estou tentando, de grande autoridade, inclusive, no Brasil inteiro. Tá? E advogado. Se der tudo certo, eu vou tentar. Bom, e aí, gente, então nós fomos enganados. A maçonaria foi tratada como seita secreta, mas eles não são secretos. E na congregação? Tem reunião secreta? Tem. Na realidade, nós somos tapeados. Quando a gente deixa de olhar para o Ministério do Braz, eles jogaram então a maçonaria como uma isca visual. A gente olha para a maçonaria e não olha para o Braz. Mas na realidade, a seita secreta, gente, é a reunião do Braz. Quer ver?
Pergunto para vocês, que decisões que se tomam numa reunião dos anciões mais velhos? Exemplos: batismo, Santa Ceia, viagens locais, viagens internacionais, decidir aonde vai construir novos templos, igrejas, às vezes alguns assuntos de diaconia, questões financeiras, balanços, ordenações, lista de novos irmãos para o ministério. Imagine se tivesse o público não pudesse participar, não pudesse votar no primeiro momento, mas fossem membros e só participassem membros que ajudam a igreja com dinheiro. Porque quem dá dinheiro para a igreja tem o direito de participar, de ver, de votar algumas questões, eleger os seus representantes e ir na reunião ficar calado. Só vota quem está impostado no cargo ou no ministério. Mas assistir poderia. Vai saber o quê? Vai ordenar alguém? O povo tem que ver se tem algum impedimento. Não é eles falar que é o Espírito Santo que vai puxar o SPC Serasa. Porque se alguém do povo falar, esse daí tem um problema comigo, o povo também poderia falar, esse não serve para o ministério. Ainda que anonimamente, aqueles que são da igreja contribuintes, os que participam da igreja, que têm função dentro da igreja, músicos, organistas, faxineiros, cozinheiros, todos, que vai ver o que lá, vai cortar alguém por algum motivo, tem direito à defesa, tem testemunha, para ver como, a gente vê como que é feito o julgamento, se é com justiça, quanto que vai dar dinheiro para viagem para um ancião, por que as pessoas não podem saber? Olha, vamos votar, vamos dar 100 mil para esse irmão para a Itália voltar. O povo estando ali, eles poderiam, de alguma forma jurídica, impedir tal atitude. Entendeu? Esse é um motivo de se fazer a reunião aberta. Não que o povo vai participar, mas eles têm o direito de conferir e cobrar. Por quê? Porque eles deram dinheiro. E vão falar que uma pregação não foi da palavra, como vocês falaram que tem ancião que prega palavra falsa. Se a gente está na reunião, a gente sabe quem é o ancião falso e não dá mais dinheiro para ele, e avisa os outros irmãos. Isso é uma igreja que não é secreta. Se você faz uma reunião e esconde isso, se você esconde isso, você está diante de uma reunião secreta, mas não de uma seita secreta. A congregação não é secreta. Mas parece que o ministério de ancião, gente, é uma seita dentro da congregação, que faz reuniões secretas. E eu pergunto para vocês, será que todas as decisões da congregação são tomadas dentro do salão de ancião? Ou lá é só para os anciãos? Porque no nível de ancião tem ancião de primeiro grau, que é o ancião que a gente chama de ancião boneco, que não apita nada, só tem de comum. O ancião regional, que são as regionais. Aí vem os regionais e mais velhos, e depois vem os mais idôneos. Não sei se muitos que se batizaram agora não sabem que nas assembleias dos anos entre 2005 e 2010, as circulares falavam que as reuniões de ministério dos anciões mais idôneos. Então muitos não sabem que nós temos ancião menos idôneo. Quem é mais idôneo? Não é os mais velhos. Quem está aqui puder confirmar comigo e leu isso, confirma no comentário. Porque tem gente nova na congregação, ou velho, que não sabe disso. Reunião no ministério dos mais idôneos. Eu pergunto, por que eles fazem reunião secreta se os assuntos são esses? Não tem nenhum outro assunto, gente. Inclusive a questão financeira. O povo que dá dinheiro tem o direito à transparência. Ah, mas quem tem que tomar decisão é o ministério. Sim. Mas a gente poderia ver. Olha, gente, ainda que fosse nepotismo, ainda que fosse por indicação própria, ainda pior ainda, aí que a gente tinha que ver mesmo. Porque se as coisas são feitas secretamente na congregação e quem contar o que acontece lá dentro perde o ministério, é porque o que tem lá dentro não pode ser público. Eu pergunto, por quê? Por que não pode ser público aquilo que nós construímos de maneira pública? Trabalhamos na igreja para construir a igreja publicamente. Ninguém trabalhou escondido. Ninguém deu dinheiro escondido. Não falou quanto deu, mas deu. E deu na frente de todo mundo, lá na porta. Por quê? Que tudo é público. A gente ora, testemunha, congrega, tem que usar terno, tem que obedecer, tem que fazer ritual, não, tem que ser firme e fiel, tudo em público, tem testemunho. O nosso testemunho tem que ser público. E por que eles administram a igreja de maneira escondida? Estão escondidos. Eu pergunto, é certo você dar dinheiro para uma igreja, não ter registro nenhum de membro, não dar opinião em nada, dar uma fortuna de coleta
E na hora de tomar as decisões da igreja, eles fazerem escondidos. E por que eu digo que não é secreta? Porque a reunião de ministério também é pública, você só não pode entrar. Então não é reunião secreta. O termo não é reuniões secretas, é o sigilo das reuniões escondidas do povo. Elas estão escondidas, você se esconde. É brincar de esconde. Aqui está trancado, aqui não pode entrar ninguém. Por quê? Se fomos nós que demos o dinheiro. E os assuntos que eu estou tratando, gente, eu pergunto, entre o que eu falei, batismo, santa ceia, viagens, novos templos, ordenação, cortes de liberdade, ordenações, palavras, advertência para servos, questões de viagem, questões administrativas, por que a gente não pode assistir? Veja bem, não estou falando decidir, assistir. É porque tem alguma coisa que vai ser feito lá, que se o povo ver, o povo não vai aceitar. Isso, inclusive digo para vocês, será que as decisões são tomadas ali naquela reunião do Brás ou são feitas na mansão dos anciões com dinheiro? Porque os anciões mais velhos, com raras exceções, tem alguns que não, eles são milionários, são ricos. Milionários, tá, gente? E eu pergunto, vocês viram a foto do irmão Espina na casa dele? Depois eu vou colocar uma foto lá no Comunidades, depois desse vídeo. Vou ver se eu acho aqui. Tem uma foto, tem um ancião atrás do outro. Até tem gente que tem quadro desses anciãos. Dá a impressão que eles estão na porta do Brás para fazer uma reunião. Não, eles estavam na mansão Espina. E sabe o que mais, gente? Tinha o Brás. Tinha o Brás. Pergunto, por que fazia reunião na casa dos Espina? Tendo uma grande indústria. O irmão Espina era dono de uma grande indústria. Por que lá? Será que quem comanda a congregação não comanda de dentro da igreja? Comanda em alguma dessas mansões? Será? Ah, mas você não pode provar. Sim, é por isso que eu estou perguntando se será. Eu desconfio que sim. Eu desconfio, porque vocês me dão motivo para isso. E isso não é uma acusação, isso é uma pergunta. Por que vocês são tão ricos? Por que vocês, têm pessoas que nunca estudaram e negócios apareceram do nada? Por que vocês ficam escondidos tratando assuntos que serão públicos? Esses assuntos que nós estamos falando aqui serão públicos. O que é que vocês fazem escondido? Será que dentro dessas reuniões escondidas, feito lá na mansão, na piscina, com uísque, com vinho, porque é o que vocês tomam, nós vimos na foto, ou não? Vinho é uma bebida assim, para gente poderosa, era vinho do cara, hein, gente? Se vocês tomavam vinho na casa do irmão Espina, vocês foram ordenados por aqueles da foto, maioria parente, seus pais, seus avós, seus sogros, sogro do vice-presidente de ancião também estava na foto. Não sei se é o irmão Romano, o sogro do vice-presidente estava na foto, que ele é genro de ancião também. Tudo ancião, tudo passou parente ali. Os pais, sogro de vocês, fizeram reuniões lá escondidos na mansão Espina. O que vocês falavam lá que não podia ser falado lá no templo? Esta é a dúvida. Então, quando vocês jogam a maçonaria, obra do diabo, obra disso, são filhos do diabo, vocês acusam o maçom e chamam de seitas secretas, na realidade, a seita secreta é vocês. Tem uma seita secreta de ancião, porque nem tudo é tratado no Brasil. Porque se fosse, até seria melhor para vocês abrir, porque não vai ter nada demais. Ou vocês fazem coisas escondidas do povo. Se vocês fazem coisas escondidas do povo, é porque vocês fazem coisa que o povo não aprova. Então o que vocês fazem do povo? Um bando de idiotas. Porque se a gente soubesse que o que vocês vão fazer, que vocês não podem deixar a gente saber, a gente não vai concordar, e vocês fazem mesmo assim escondidos, é sinal que vocês estão tapeando e estão praticando crime de abuso da fé. Vocês estão abusando da nossa fé, porque a gente acredita que é obra de Deus e vocês tomam decisões que contrariam o povo. Ora, se elas não contrariam o povo, por que a gente não pode saber? É porque vocês fazem coisa errada. Onde que vocês aplicam o dinheiro? O dinheiro fica aplicado em bolsa de valores, como teve um tempo que ficou e vocês fizeram toque para não fazer, vocês fizeram. No tempo do overnight, vocês ganharam muito dinheiro com coleta. Aplicava a coleta na terça, sacava na sexta, quase o dobro do valor. A inflação era 80%. Vocês aplicam na bolsa de valores? Vocês fazem empréstimo, vocês fazem aporte em empresas para receber lucro depois?
Vocês compram das empresas, vocês tomam decisões para comprar empresas que nós sabemos quem são as empresas. Só empresa de irmãos selecionados por vocês, para que esses fiquem ricos e repatriem o dinheiro com vocês, como vocês fizeram comprar em área só das indústrias de espinas, sem licitação com irmãos pobres? Que tinha outros irmãos com garrafa ficar pobre. Por que não dividir o bolo com todo mundo? Não. E ainda tem que ser ancião, né? Será que vocês ficam escolhendo quem é a empresa? Será que vocês fazem coisa errada? Será que se a gente assistisse a reunião, a gente daria milhões de coleta? Como que vocês mandam dinheiro para a África? Ah, vocês têm o recibo do dinheiro com imposto. Tá, e o saque do dinheiro? Quem sacou o dinheiro? Para quem foi dado o dinheiro? Quais das empresas que vocês compraram material? Pô, vocês falaram que mandaram lá 10 milhões, 12 milhões, 3 milhões lá para a África. Detalhadamente, qual foi o banco, qual foi a conta? Quem é a pessoa que vai no banco sacar? Cadê os livros caixas? Cadê os recibos? Tem câmera filmando para sacar um valor tão vultuoso lá? A gente saber. Vocês falaram que foi o irmão tal, mas foi aquele irmão mesmo? Está declarado na Receita Federal? Como é que a gente vê entrar tanto dinheiro e vê igrejas tão derrubadas, pessoas comendo no chão arroz? As congregações da África, salvo alguma exceção, são igrejas, são casebres paupérrimos. Será que se a gente assistir uma reunião, a gente vai dar coleta? Esse é o ponto criminal. Então é abuso da fé. Porque se vocês pedem um dinheiro e falam que é obra de Deus e tudo é limpo e honesto, não é limpo e honesto só o resultado final do balancete que vocês obrigam a gente a ouvir e dar amém. É como é conduzido o dinheiro. Porque quando o Ministério Público vai rastrear lavagem de dinheiro dentro da igreja, ele diz que faz o que? O Ministério Público, ele percorre o caminho do dinheiro. Se o Ministério Público percorre o caminho do dinheiro para descobrir se tem lavagem, por que nós não podemos saber que uma igreja de um bairro pobre, que a coleta não passaria de 2 mil, entrou 50 mil? Da onde veio esse dinheiro? É lavagem de dinheiro? Não, você está acusando. Não, eu estou perguntando que você deixa a porta aberta para a corrupção. Todas as igrejas são passíveis de investigação de lavagem de dinheiro. Quem está pagando esse terreno do Brás? Será que foi a coleta mesmo? Tem templos maravilhosos de lugares que a coleta não passa de 100, 200 mil por ano. E o templo é 20 milhões. Aí vocês vão pegar o dinheiro dos pobres e vão tirar o máximo possível da coleta da piedade para investir em construção. Vocês ganham. Vocês têm a declaração de imposto de renda se a gente pedir? Vocês podem fazer o quê? Quebrar o sigilo fiscal de vocês, mostrar tudo para a gente ver, tudo claro, porque são 8 milhões, gente. Vocês estão brincando com um dinheiro que, se fosse do povo praticar a caridade entre eles, nas suas famílias, sem templo, não passaria necessidade. Aí a gente poderia ser irmandade de verdade. Porque lá na Irmandade Maçônica, ninguém passa necessidade na igreja. E na congregação, todo mundo passa. Não tem irmandade por irmandade, é cada um por si. Aí dá todo o dinheiro para vocês, e vocês não deixam a gente ver o que fez com o dinheiro. Lá na maçonaria, todo o dinheiro que entra tem que ser dado na frente, ó. Ninguém vê a quantidade, mas a pessoa põe com a mão lá dentro, ó. Ninguém sabe quanto deu, mas põe a mão lá e conta o dinheiro. Ninguém sabe quanto deu, mas a gente conta o dinheiro na frente. Por que vocês não contam o dinheiro na nossa frente? Olha, entrou 1.000. Vocês aparecem com um balancete de 50 mil, é porque lavou dinheiro. Se fosse o caso, hipoteticamente. Então vocês são uma seita secreta, as reuniões na mansão de ancião. Lá é seita secreta de ancião. E as reuniões aqui são escondidas. Por que a gente não pode participar se tudo é certo? Seita secreta são vocês, reunião secreta, seita diabólica é vocês. Então vocês sujaram a honra das reuniões ministeriais da maçonaria para tirar o foco de vocês para sujar os outros. Isso é covardia. E usar o dinheiro da maçonaria para construir templos. Vocês são mentirosos e falsos.